Alô, alô. Antes de mais nada, não posso deixar de agradecer profundamente ao Instituto de Ciências da Arte por ter trazido um profissional de extrema importância para mim e para quem usufrui de sua obra, que é muito ampla em várias vertentes, em várias áreas da arte, desde a composição até a crítica, até o estudo semiológico, a dramaturgia. E uma pessoa que nos deu, ao Grupo Gita, o presente benevolente, né, de estarmos, de alguma maneira, considerando no sentido desconstrutivo e salutar a obra que ele escreveu há algum tempo atrás, e me lembro quando ele me presenteou e autografou. Estávamos em uma cidade, tínhamos assistido a uma peça juntos e conversamos bastante sobre ela no dia. Eu tive essa oportunidade, então faço questão de firmar isso com muita gratidão ao professor Fernando Marques, do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, jornalista, escritor e compositor, doutor em literatura brasileira pela UNB, com tese sobre o teatro musical, autor dos livros Retratos de Mulher, constituído de poesia, pela Brasília, pela editora Varanda de Brasília, 2001, o livro Zé, é uma peça em um ato, pela Perspectiva de São Paulo, publicado em 2003, e o livro Últimos, trata-se de uma comédia musical em 2 atos, compõe-se de um livro e de um CD, assim como o Zé também, compõe-se de um CD, editado pela Perspectiva em 2008. Contos Canhotos, foi editado pela LGE de Brasília em 2010. E A Comicidade da Ilusão, o humor nas tragédias cariocas de Nelson Rodrigues, editora UNB de Brasília, Leira Editora, 2012. Aqui um breve sumário da comunicação. Bittner, Wojciech Zé. Por que usar o verso em cena? Resumo. Nascido há 200 anos, o dramaturgo alemão Georg Bittner, 1813 a 1837, deixou 3 peças teatrais: a comédia Leôncio e Helena, os dramas A Morte de Danton e o inacabado Wojciech, de 1836. Redescoberto décadas depois, Wojciech viria a ser admirado por naturalistas e expressionistas. A composição épica, a crueza realista e a imaginação metafórica, além do humor, explicam o apreço pelo texto. A releitura que propomos retoma o personagem e sua história, convertendo a obra, originalmente escrita em prosa, em texto feito em versos medidos e rimados. Supomos que o verso, por suas qualidades imagéticas e musicais, pode sugerir atmosferas não realistas. Essas atmosferas pretendem conservar o dado social, essencial na peça de origem, e em nossa adaptação, ao mesmo tempo que buscam ampliar, pela palavra poética, a visão que possamos ter do personagem, agora chamado Zé, e do contexto que o condiciona. Com a palavra, professor Fernando Marques. Obrigado, Cesário. Farei só 2 pequenos reparos. O Zé tem 4 canções que vêm escritas ao final do livro, que ele foi publicado há 10 anos, mas não tem um CD. O CD é para a comunicação com os atores, como acontece agora, né? E A Comicidade da Desilusão, na verdade, é o título do livro sobre Nelson Rodrigues. Eu trouxe aqui os exemplares para mostrar para vocês os 5 livros que publiquei até agora. Esse é o mais recente, saiu em 2012,
chama-se A Comicidade da Desilusão, o humor nas tragédias cariocas de Nelson Rodrigues. Em 2008 saiu o Cult, que é um CD, né? E o Zé, que tem canções também na republicação da peça possível, né? Ainda apenas uma hipótese, este ano eu gostaria que essas canções saíssem com a segunda edição. Não sei se vai ser possível, porque torna a edição mais cara, né? Eu quero publicar o livro. Então, facilitar a vida do editor. Olha, o resumo que o Cesário acabou de ler, bom, em primeiro lugar, obrigado ao Cesário. Sem o meu chato Cesário, eu não estaria aqui, né? Obrigado a Lia e a Beni, ao Afonso também, com a Lia e com a Beni, foi quem eu tive contato, né? E por conta dessa montagem, eu acho que as coisas se ligaram e eu pude ter a alegria de conversar com vocês. Enfim, antes de chegar aos temas anunciados no título, menciono a tradição crítica relativa à tragédia, que tem ponto de inflexão no filósofo alemão Hegel. Revisitemos por um momento as ideias de Hegel, segundo comentadas pelo crítico literário inglês Raymond Williams, no ensaio Tragédia Moderna. Williams fala sobre o filósofo em uma das sessões de seu ensaio, explicando, aspas, né? O importante na tragédia, para Hegel, não é o sentimento enquanto tal, não é o sofrimento enquanto tal, mero sofrimento, diz ele, mas as suas causas. Meros sentimentos de piedade e terror diante do sofrimento de um personagem não são piedade e terror trágicos, e de maneira precisa remetem a um tipo específico de ação que, diz Hegel, citado pelo Williams, será uma ação conforme a razão e a verdade do espírito. Espírito é um conceito hegeliano, né? A gente não vai entrar nisso. O que eu quero mostrar nas próximas linhas é apenas o fato de que, para ser trágico, o personagem tinha que ter elevada condição social, consciência de seu sofrimento, primeiro, autodeterminação, ou seja, ele age sabendo que a sua ação, seus atos, podem resultar em sofrimento, e consciência desse sofrimento enquanto ele se dá, consciência das causas de sua dor. Ressalte-se que o propósito de Williams, em seu livro, é justamente o de rastrear o modo como a teoria dos gregos aos modernos delimitou a área que se entende por dignidade trágica, dela excluindo aspas. Agora Williams cita Hegel, eu cito ambos. Palavras do Hegel. Excluem-se aí ocasiões de contingência inteiramente externa e circunstancial, ocasiões para as quais o indivíduo não contribui e pelas quais ele também não é responsável, como doenças, perdas de propriedade, morte e similares, afirma o filósofo alemão citado pelo Raymond. Deliberação, vontade, impressa pelo personagem nos atos por ele praticados, e consciência do efeito desses atos, vontade e consciência ligadas à relevância social do herói, são condições para que se dê a legítima tragédia, pensa o influente Hegel, aí nas primeiras décadas do século XIX. Histórias que não atendam a tais condições não serão consideradas trágicas. Então, essa tradição é tão influente que o Raymond escreveu esse livro na Inglaterra dos anos 60 contra essa tradição, porque ele disse, puxa, então quer dizer que se morrem 8 crianças quando a OTAN bombardeia o Talibã, ou se morre uma criança, 2 outras pessoas que não eram crianças, mas também não tinham nada com peixe, nessa ocasião agora em que, por motivos religiosos, 2 rapazes resolveram, agredir lá os norte-americanos, nós não podemos falar de tragédia. Nesses casos até poderíamos, mas um exemplo mais claro seria, por exemplo,
Um exemplo mais claro seria o de um acidente de automóvel. Né? Então, o que o Raymond Williams está tentando dizer então quer dizer que o sofrimento de tantas pessoas em tantas circunstâncias não tem dignidade trágica. E é assim, e eu ainda peguei um pouco isso na UNB, o rescaldo do rescaldo, peguei isso nos anos 90, a ideia de que se você chama de tragédia um evento que não envolve consciência, autodeterminação e tal, você é tipo como alguém que está usando a palavra em sentido comum, vulgar e mesmo errado. Tá? Essa perspectiva do Raymond Williams, né? Para isso que escreveu o livro. Então, continuando, a gente ainda com ele, a gente diz assim, nessa ordem de ideias, a compaixão pelos desafortunados, ou certo desdém até por esse sentimento, pauta assim, Hegel, por uma linguagem similar à das proposições de decoro. Qual que é o decoro? A noção de decoro havia definido o comportamento adequado a homens nobres, dando tom ao código aristocrático da tragédia neoclássica, a de Racine, por exemplo. Um momentinho que aconteceu uma coisa quase trágica. A de Racine, por exemplo. Gênero de peças, essas tragédias, né, dirigidas às cortes, inevitavelmente assinaladas por essa circunstância. A gente já vai vendo aí que desde Aristóteles, para ser um herói trágico, o sujeito tinha que ter uma extração social alta. Né? A conclusão, que nos pode parecer espantosa hoje, é de que a piedade não se destina, ou mesmo não se deve destinar a qualquer pessoa que sofra, mas somente aquelas que a mereçam. Aspas, Hegel. O homem de nobreza e grandeza não tem nenhum desejo de ser sufocado por esse tipo de piedade contra os desafortunados. Assevera Hegel. A verdadeira comiseração, sentimento associado às mais altas instâncias éticas, não é, obviamente, estimulada por maltrapilhos e vagabundos. Ora, onde é que nós estamos? É o bom filósofo quem o afirma. O aparente desprezo de Hegel nesse âmbito, por todo sofrimento que não se eleve a planos efetivamente trágicos, é digno de nota. O ponto de discussão para nós reside, é claro, no que se considera efetivo ou legítimo em tais casos. E aí o Bichner já vem nos socorrer com uma fala do personagem Paine em A Morte de Danton. Diz lá o Paine, durante uma discussão, bom, eu digo assim, nota, ignorar a dor anônima comum nas tentativas de explicar o mundo equivaleria a renunciar a entendê-lo. É o que se pode suspeitar. Em A Morte de Danton, o inglês Paine, no contexto de uma discussão sobre a existência de Deus, ocorrida numa cadeia em Paris durante a Revolução Francesa, afirma ideias afins. Toma nota dessa pergunta, Anaxágoras. Por que sofro? É essa a cidadela do ateísmo. A mais leve contração de dor, ainda que se produza apenas num átomo, abre na criação uma fenda de alto a baixo. Bem diferente do que diz o Hegel, né? E eles são quase que contemporâneos, né? O Hegel morre em 31, Bichner nasce em 13 e morre aos 23 anos em 37. Talvez ele não conhecesse a obra do Hegel, mas conhecia toda a tradição filosófica que resulta em Hegel. Eu não estou aqui discutindo Hegel, eu estou apenas usando essas palavras do filósofo que me impressionaram para marcar uma coisa que a gente já conhecia, que é a tradição que vem lá de Aristóteles e que aparta ricos e pobres no âmbito da tragédia. A comédia, como vocês vão ouvir, dizer aqui, é frequentada por pobres. A tragédia, nos papéis centrais, jamais. As atitudes de desprezo pela sorte de personagens que não possuem as qualidades requeridas para o herói na tragédia, elevado papel social, autodeterminação, consciência, em teatro e em teoria teatral,
correspondem, guardadas as proporções, às convicções políticas que levam governos, como a Prefeitura de São Paulo, em episódio ocorrido há poucos dias, a tratar moradores de rua como animais, expulsando-os dos locais onde dormem e tomando-lhes documentos e objetos, inclusive instrumentos de trabalho. Maltrapilhos e vagabundos não têm inspirado piedade nem a filósofos, nem a governantes. O viés social que enfrenta a base do que Brecht chamaria de pensamento grosso. Né? O Brecht, a certa altura, disse: muitas vezes as sutilezas são usadas para escamotear o óbvio. Né? Ele chamava de pensamento grosso. Seria o contrário do refinado. Né? Mas, enfim, o viés social que enfrenta o elitismo solene de alguns dos mais importantes teóricos da literatura, elitismo alicerçado em alegações morais e técnicas, distingue a empresa realizada por Williams no que toca à teoria da tragédia, que podemos relacionar aqui ao Voiser, do alemão George Büchner. A peça, de 1836, seria publicada apenas em 1879, mais de 40 anos depois de escrita, tendo sido encenada somente em 1913, há um século, portanto. De passagem, lembremos ainda os 200 anos de nascimento de Büchner, que se completam em outubro de 2013. Por isso é um ano tão propício a tentar publicar essa peça, que saiu há 10 anos. Né? O escritor morreu aos 23 anos, deixando 3 peças: Reuser, Danton e Leonce Lena, e uma novela intitulada Lenz, nome de um dos autores que apareceram com o movimento Tempestade e Ímpeto na Alemanha da década de 1770, e que Büchner admirava. A tradição crítica não foi sempre elitista. Soube perceber em Franz Reuser um dos primeiros protagonistas proletários da história da literatura dramática. Dito de outra forma, o drama Reuser conta entre as primeiras peças na história do teatro culto em que um pé rapado, um perdedor da cabeça aos sapatos, assume a função de personagem principal nessas áreas. Sim, os pobres, desde os gregos, frequentaram as comédias, mas nunca foram vistos nas tragédias em papéis centrais. Né? No gênero trágico, que Aristóteles e seus descendentes consideram mais nobre, e é de fato nobre, mas tem seus limites, não é? Nesse gênero, o gente do povo só aparece em papéis auxiliares, secundários. Ambas e confidentes surgem nas peças de Eurípides e Racine. Personagens populares habitam as peças de Shakespeare. Basta lembrar os coveiros em Hamlet ou o porteiro bêbado em Macbeth. Mas a nenhum desses dramaturgos, nem mesmo a Shakespeare, rebelde às convenções clássicas, ocorreria dar a um borra-botas a função protagonista em uma tragédia ou num drama, gênero que progressivamente substituiria a tragédia a partir do século XVIII, mantendo, porém, algumas das velhas convenções. Büchner logrou a façanha. Ele conseguiu romper a tradição com o seu sensibilíssimo Reuser, o que se explica por suas opiniões políticas, pela ocasião histórica em que escreve, 40 anos mais ou menos depois da Revolução Francesa, e do ponto de vista especificamente literário, em parte por sua admiração pelos renovadores do grupo Tempestade e Ímpeto, né, que tinham atuado décadas antes. Trazer para o centro da cena personagens associados à classe dos perdedores e anti-heróis correspondia a humanizá-los. Eis o primeiro feito de Büchner, capaz de chamar a atenção dos prósperos, entre eles os dramaturgos Hauptmann e Wedekind, na década de 1880, o músico Alban Berg, autor expressionista da ópera Voser, e aí não é etnografia, não, a etnografia aconteceu, mas lá na ocasião, né?
Então acabaram ficando dois nomes, o da peça original e o da ópera do Beck, baseada na peça de Liszner. É a obra de 25, né? Brecht, ou mais perto de nós, o cineasta Werner Herzog, em parceria com o autor Klaus Kinski, levou a tela em 79 com o fluxo exasperado personagem. No Brasil, nossos namoros com Wojciech se iniciam em 1948, quando Ziembinski encena a peça em tradução de Mário da Silva. O próprio diretor interpretou o papel principal com Maria Della Costa do Di Maria, a namorada do soldado. O espetáculo estreou no Rio e chamou-se Lua de Sangue, olhando para o título uma sugestão simultaneamente realista e metafórica. A imagem da lua, que, indiferente e plena, assiste ao assassinato da moça pelo namorado. Imagem superposta à do punhal. A lâmina ordinária, ensanguentada, mistura os tons de vermelho e prata. A cena espelhava-se em crime que realmente ocorrera na Alemanha de 1821, tendo sido o Wojciech histórico enforcado em 1824. A defesa sustentou a inimputabilidade do assassino, destemperado ao extremo e incapaz de responder por seus atos. Sem dúvida, Liszner o retrata como homem desequilibrado e frágil, mas, a meu ver, não deixa de insinuar alguma consciência em Franz, não no momento mesmo do crime, quando age tomado por intensa comoção. Falar em comoção já implica falar em intensidade, né? Mas sim durante os preparativos, quando compra, aparentemente a frio, a lâmina barata com que vai montar no mercado. Ele vai à loja do judeu, regateia o preço do punhal, e o judeu é uma figura cômica, porque sabe para que se compra um punhal e, no entanto, diz: quer ter uma morte barata? Né? Para com isso, né? E eu estou aqui vendendo à toa, tenho que lhe dar isso de graça? É isso. Então, né? E ao mesmo tempo é uma cena naturalista, porque ele examina uma faca, examina outra. Dá-se a entender aí, a meu ver, que há lapsos de consciência no Wojciech. Há uma discussão que, só aflorada rapidamente entre Cesário e eu, talvez ele tenha razão, a gente pode, nos comentários, trabalhar com isso. Havia consciência, não havia meia consciência, não é? Isso eu acho que também depende muito da interpretação do diretor. Isso não está claro no Wojciech, eu também não tentei tornar completamente claro. Do que fiz aqui ou ali com algumas outras cenas. No entanto, ressalta-se, Liszner mostra o ato não como circunscrito a seu autor, mas dá grande relevo ao contexto, ao ambiente social, onde pululam as figuras entre caricatas e cruéis do capitão e do médico, que exploram e humilham Wojciech. O médico transforma em cobaia de experiências pseudocientíficas, submetendo-o a uma dieta exclusiva de ervilhas, cumprida pelo soldado em troca de moedas. O capitão o exaspera com insinuações quanto à infidelidade de Maria. O ato extremo, sugere Liszner, resulta de uma soma de pressões pelas quais o soldado, afinal, se deixa derrotar. Ele tenta o equilíbrio, né? Diz: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Ele tenta centrar-se, mas ele não tem, para usar uma expressão de Fernando Bonassi, que também é daquela essa peça, ele não tem espaço interior para negociar consigo mesmo e não tem qualquer diálogo minimamente salutar com o certo. Né? Esse relevo dado ao contexto cifra-se já na forma episódica, épica, adotada pelo autor. Recorro a palavras usadas na introdução à peça Zé para indicar genericamente os traços épicos, opostos aos que definem o tradicional estilo dramático. Lá dizia que o texto épico interessa-se não somente pela sorte dos indivíduos, mas procura enxergá-la na moldura de quadros e processos mais amplos, sociais, portanto. Os recursos mobilizados para a obtenção desses efeitos remetem à história apresentada aos salvos, em cenas relativamente independentes umas das outras, buscando-se o
o painel, o efeito de painel, de mosaico. Enfim, mostram os processos mais do que se delineiam personalidades, embora o perfil do miliciano, maltratado pelos superiores, traído pela namorada, espancado pelo rival, seja bastante incisivo também nos aspectos psicológicos. Incidem ainda do Voiser os dados do acaso. O texto permaneceu inconcluso. Lichtner não chegou a terminá-lo, tendo deixado 4 manuscritos nos quais as cenas têm redação de sequência distintas. Quebra-cabeça quase para os editores e para os adaptadores, encenadores, né? Por tudo isso, parece convidar por isso mesmo, né? Parece convidar a releituras e adaptações como aqui buscamos fazer. Agora, uma outra coisa. Essa fala parte da introdução ao Zé e de um artigo que eu escrevi e saiu naquele mesmo ano de 2003, tentando dar a entender por que usar o verso em cena, como no Zé, como em Últimos, que também é uma peça escrita em verso e com canções. Então, por que usar o verso em cena? Alguém arriscaria uma resposta prévia? Podem ser as mais simples, né? Parto do que diz Mário de Andrade em seu ensaio sobre a música brasileira, no livro de 1928, né? Tem sendo reeditado desde então. Livro no qual Mário aponta as qualidades dinâmicas da música, isto é, a sua capacidade de comunicar-se, de a música se comunicar com os nossos ritmos orgânicos sem apelo primeiro à inteligência, mas endereçando-se de maneira imediata ao senso motor e aos sentidos. Até aí morreu Neves, sabemos disso por experiência, né? Desde crianças. Né? Aí eu tento um raciocínio a partir dessa constatação. Lembrando que em teatro o verso já foi regra, enquanto a prosa era exceção, veja-se Molière, por exemplo, no século XVII, constata a existência de diversos graus relativos à regularidade rítmica para a palavra falada ou cantada em cena. A escala começa na prosa e segue da prosa ao verso livre. Do verso livre ao verso medido, metrificado, mas branco, ou seja, sem rimas. Deste ao verso medido e rimado, e com rimas. Por fim, no limite da escala, encontraremos o verso que, já vizinho da música, por apoiar-se em metro e rimas, fosse cantado, adicionando-se de ritmo definido e de alturas precisas. Aí temos a própria música, né? Dentro da dinamogenia já dada pela própria música. Mas antes, o verso já se avizinharia dessas propriedades dinamogênicas da música. Essa é a hipótese. Essas observações levam a uma primeira conclusão. Você vai estender um pouquinho ainda. Se usarmos em cena o verso medido e rimado, estaremos próximos da música e da capacidade que essa arte possui de mobilizar o espectador em seus centros sensíveis, em seu inconsciente, portanto. Para não mencionar o próprio canto, é claro, com o qual a coincidência de teatro e música estaria completa. Essa conclusão preliminar liga-se às afinidades entre verso e música, supondo que o verso medido possua qualidades similares às da música, além de se associar a ela diretamente quando se converte em canção, é claro. A essa altura, outro personagem, né, entra em cena Freud e o inconsciente, região psíquica mapeada por ele no livro A Interpretação dos Sonhos. A hipótese de que o verso possa mobilizar, pelo ritmo, a estrutura física do espectador, conecta-se agora ao fato de que a sensibilidade ao ritmo, de um lado, e o pensamento por imagens, a imaginação metafórica ligada aos sonhos, de outro lado, procedem ambos da mesma fonte, o inconsciente. Assim, torna-se legítimo afirmar que exista uma relação estreita, certa fraternidade entre o estímulo rítmico e
e o pensamento por imagens. Metáfora e ritmo se associam, são primos. Uma explicação para o fato que a poesia, desde os gregos, associa metáforas e ritmo, né? O embalo ritmo, e o pensamento por imagens, metafórico, que é basicamente o pensamento dos sonhos, né? Está ligado a ele, pelo menos, são primos, são primos entre si. Seguindo nosso raciocínio, constatamos: o teatro frequentemente se pauta pelo diálogo, e toda vez que há diálogo, a moldura social se apresenta ou se insinua. Essa moldura, seja ela qual for, deve caracterizar-se, ao menos em certa medida, por uma lógica pedestre, ligada à vida rotineira, mesmo no mais alto dos dramas, pois toda conversa precisa manter-se no plano do inteligível. No entanto, quando o diálogo teatral aparece em verso, aquela virtude dinamogênica própria das canções tende a afirmar-se. Com ela, uma lógica menos rígida, pertinente à metáfora e a todo o arsenal da poesia lírica, invade, domina ou pode dominar a cena. A palavra no palco, feita versos e som, poderá abarcar um campo semântico mais largo do que a prosa poderia abranger. Eis a resposta simples à pergunta: por que usar o verso em cena? O texto em verso estimula a fantasia, convida a sonhar. Tranquilo, né? Moleza. Por que usar o verso em cena? Isso. É porque eu faço uma volta meio longa para chegar aí, mas a intenção é marcar cada um dos passos desse raciocínio em 3 tempos, né? A semelhança do verso medido rimado à música, depois o fato de que ritmo e metáfora se ligam, já que ambos procedem, ambos têm raízes no inconsciente, e por fim a substituição ou a volta, quem sabe, né, do ato de escrever textos teatrais em verso, não apenas em prosa, hábito que se perdeu. Para provar que tudo é hábito, eu lembro uma citação que há numa das traduções das peças de Molière, e que um nobre frequentador de teatro, certo Duque, diz, diante de uma peça de Molière escrita em prosa: como? Molière enlouqueceu e quer que aceitemos 5 atos em prosa? Quem é que pode se divertir com prosa? Se não é possível, vou cancelar a minha assinatura desse teatro que está acontecendo. Mas ele dizia que como é que pode, né? Ou seja, era o hábito, era a expectativa do espectador naquele momento da história do teatro. Né? Ressalto: os valores rítmicos que aproximam a poesia da música não se resumem a metro e rima. Envolvem também as estruturas estróficas, os paralelismos e os jogos semânticos, né? Estes específicos da poesia. A música instrumental, na música instrumental, sons de sentido coincidem, né? A poesia pode trabalhar com o som e com o aspecto semântico articulado. Né? Esses valores rítmicos, conjuram os poderes da imaginação, ao mesmo tempo que emprestam a eles forma definida, isto é, forma sensorial, corpórea. Metáfora e ritmo, a seu modo incisivo e singular, ajudam a compreender a realidade, inclusive a social ou objetiva. É de se acreditar que, sem as janelas abertas pelas lentes da poesia, a realidade permaneceria opaca em alguns de seus aspectos essenciais, pouco permeáveis à pura bizarra lógica, que é a da prosa, em geral. É isso. E agora vamos a alguns exemplos do Zé, já na terceira e última sessão aqui da nossa fala. Fali-me de diversos métodos em Zé. Pareceu não haver por que insistir em uma só medida. Assim, utilizo o verso de 5 sílabas, 6 sílabas, de 7, 8, 9 ou 10 sílabas.
O verso de 7 sílabas, comum em português, tanto na poesia popular quanto na poesia culta, o verso de 7 sílabas aparece com frequência na peça. É uma espécie de coringa a que se recorre quando se quer garantir fluência e leveza. No século XVI português, quando se escrevia em 7 sílabas, nós conhecemos isso desde a mais tenra infância, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, com o verso de 7 sílabas. Né? Vocês estavam falando um idioma poético mais popular. Quando se queria elevar o discurso, como o Lusíadas, por exemplo, escrevia-se em 10 sílabas, né? Escrevia-se em decassílabas. São convenções que vêm de Portugal para nós, né? E ainda ecoam nos nossos hábitos artísticos, seja no consumo, seja na produção, né? O método de 9 sílabas, não tão comum, surge em momentos específicos que se pretendem relacionados uns aos outros. Já o decassílabo sugere certa solenidade e, às vezes comparece parodicamente ao texto. Os métodos casam-se ao número de versos por estrofe e à distribuição das rimas, conforme cada trecho. Vou saltar esse parágrafo, que eu tento explicar que às vezes eu fujo, nem sempre há esse rigor tão excessivo, nem tudo é cálculo, a intuição pesa, predomina e tal. Mas acho que não é importante para nós agora. E eu digo então, na primeira cena, o método é de 5 sílabas, medida breve, portanto ágil. As estrofes têm 5 versos cada. Aliás, uma ordenação que Gil Vicente utilizou, né, estrofes de 5 versos, né, as cantigas, né? Tem 5 versos cada, com o seguinte esquema de rimas. O primeiro verso casa-se com o último, quinto. O segundo com o terceiro, enquanto o quarto fica solto. O motivo de ligar o primeiro verso ao quinto foi de tentar tornar menos óbvio o efeito da rima aí. Capitão e Zé dialogam, enquanto o soldado barbeia o oficial. A autoridade o repreende. Calma, José, calma. Assim fico tonto. O bigode pronto em tempo tão curto não vale uma palma. Calma, homem, calma. Ganhei 10 minutos, exatos, enxutos. Para que tanta pressa? Mas vale a alma. Adiante, o capitão, sempre a depreciar o miliciano, condena-o por ser pai sem ser casado. Ao que Zé vai responder, dando mostra de que entende o próprio e precário papel social. Calma, para Zé diz assim: nós, pés de chinelo, sabe o dinheiro, quem não tem dinheiro? Temos carne e sangue, mas sangue amarelo. Somos desgraçados neste novo mundo. Lá no céu profundo, mesmo lá seremos somente empregados. Outro caso liga-se ao método de 9 sílabas, com o qual se fazem os versos da Canção de Maria. A música aparece em versão instrumental, já na abertura da peça, como a rubrica prevê, e com letra na terceira cena da peça. Embora escrita em forma de diálogo, é cantada em solo por Maria, como se pensasse em voz alta. Então eu vou ler aqui a letra, e em seguida a Márcia põe para nós, por favor, uma parte do trecho da canção. Maria, como eu falei no início, Maria que o homem foi embora, com filha de colo e tão sozinha. O que vais fazer agora? Cantar e dançar a noite toda. Perdi o meu homem mais sozinha, e outros então a minha roda estão. Esse último verso tem 11 sílabas, foge ao esquema dos demais. Com quais artifícios alimentas a cria que levas em teu braço, Maria, e como te sustentas? Aprendo a dançar na noite acesa, nas ruas escuras onde caço, fregueses às vezes, a tristeza não. Para mostrar, para vocês conhecerem as canções, de como mostrar esse trecho e o trecho da terceira música, que é a canção de caixa, no final da música.
Maria, e como te sustentas, aprenda a dançar na noite acesa, nas ruas escuras onde caço, felizes às vezes a tristeza. Não. O eneassílabo, isto é, o verso de 9 sílabas, é replicado em outros momentos. Por exemplo, quando Maria, sozinha em casa com seu filho, na cena 8, lembra-se do tamboreiro mor, que ela viu passar e por quem se encantou. A moça traz um par de brincos nas mãos, presente do militar que a corteja. Pensando ao mesmo tempo em Zé e no tamboreiro, diz para si mesma, para si própria, mesclando as reflexões a ordens dirigidas à criança, que ali está ainda acordada, né? Que permanece acordada. Então, assim como que ecoando a canção, ela diz: um homem mandou o outro embora, as pedras que brilham, pedras lindas, falou que elas eram, mas agora os olhos fechados, que o papão agora, fechados, mais ainda, e fique quietinho, pois senão, cantarola murmurando, boca fechada, a canção de Maria. Sublinho, os versos dessa fala têm o mesmo método dos versos da canção, o que confere caráter temático ao embalo das 9 sílabas. Com ele é reiterado o motivo dessa passagem, na qual se enfatizam os sentimentos de Maria. A seguir, muda-se o método de 9 para 7 sílabas que se somam novos dados à circunstância. Ainda olhando para os brincos, ela diz: é ouro, mas com certeza. Será que me fica bem no baile? Será que não? Gente como eu, sem vintém, que mal vai o quando pesa, o espelho achado no chão. Por fim, cito exemplos relativos ao hexassílabo na canção A Profissão de Cátia, na cena 23, passada na taberna, já ao final da peça, e ao decassílabo do soneto dito pelo policial, frente ao corpo de Maria, na penúltima cena da peça. Cátia revela-se lúcida. Cantando em diálogo com Zé, afirma: eu não quero ser escrava na copa de algum doutor, onde a louça que se lava não me paga meu suor, onde a cova que se cava não vale viver de amor, onde a cova que se cava não vale viver de amor. Por moedas não me dava, mas dando-me do melhor. Por moedas não me dava, mas dando-me do melhor. Você pode ver? A profissão de Cátia. Vejam que não só o Zé, mas todo o entorno, todo o contexto é novo no sentido de que isso não é uma comédia, embora haja elementos por aí cômicos também.